Mano, você sabia que eu tenho um dos menores celulares com Android do mundo? Com 2.39 polegadas, o Xperia X10 Mini foi um dos menores aparelhos já lançados, principalmente com Android. Ele tinha o Snapdragon S1 com 185 MB de memória RAM, com a clássica GPU Adreno 200 que rodava muita coisa, como Six Guns, como GTA 3 e boa parte da antiga linha Gangster. Tirar o Android 1.6 desse aparelho para botar o 4.1.2 foi uma tarefa difícil, mas que valeu muito a pena. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o porquê. Miau. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. This is the last dance for Lance fans. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. Make you pay. Make you pay. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O meu nome é Matheus Alves, dono do canal Yonguak Tech, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é para continuar nossa saga de atualização de aparelhos super antigos. E jovens, eu tô segurando em mãos um aparelho muito especial, um Sony Ericsson X10 Mini. Afinal, com 600 MHz ARM-V11, o X10 Mini teve uma curta vida do Android 1.6 para o Android 2.1. E ele tinha uma coisa muito triste em especial, uma das piores modificações do Android 2.1. Onde a interface era feia, a interface não era responsiva, o aparelho usava Timescape UI, onde apesar do aparelho ser touch, para você digitar você precisava apertar o mesmo botão várias vezes, como se ele fosse um aparelho bem mais antigo. O uso era uma catástrofe, tanto na época quanto atualmente. E botar o Jelly Bean aqui foi uma coisa até bem interessante, considerando as limitações da tela que faz vários aplicativos crasharem, tanto no 2.1 oficial quanto no 4.1.2, considerando as limitações de hardware, afinal ele só tem 185 MB de memória RAM, porém com muito esforço os desenvolvedores conseguiram e eu quero muito mostrar isso para vocês. Simples existência desse celular é um dos fatos mais interessantes que fazem o Snapdragon ter bastante fanboys. Afinal, aparelhos como o Galaxy Y Pro e toda a linha Galaxy Y rodava um processador da Broadcom 21150 que inviabilizava boa parte das coisas que a gente consegue fazer com o Xperia X10 Mini. Então desde aquela época você ter um processador Snapdragon conseguia mudar completamente o nível da sua experiência mobile. Um ponto muito engraçado é que o X10 Mini consegue ser menor que a maioria dos aparelhos que você vai ver na sua vida. Consegue ser menor que um Nokia, consegue ser menor que um LG, onde se você comparar o N95 de 8 GB com ele, a diferença de tamanho é descomunal. Agora imagina isso com aparelhos atuais, como o Moto X de 4ª geração ou com o gigantesco Umidigi A9, que tem uma tela na proporção 20:9. Então, cara, ele era muito pequeno. Até se você deitar o Umidigi A9, ele ainda continua maior. Porém, apesar do tamanho, o monstro que habitava aqui dentro não deixava ele ser subestimado. Afinal, mesmo com pouquíssimo hardware, ele continua rodando o Instagram, inclusive me segue lá, PHEUSS. Ele rodava aplicativos como o clássico Facebook Lite, com a possibilidade de ver os seus stories, de responder às suas conversas ou de iniciar uma nova conversa. Mas se você não quisesse conversar pelo Facebook Lite, não precisa se preocupar, você tinha um Messenger Lite. Tudo isso funcionando num aparelho de 185 MB de memória RAM, que em alguns momentos conseguia ser até bem lento. Vamos fazer um teste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120, 130, 140, abriu. Batendo uma média de 3.700 pontos na versão do Android mais potente que ele suporta, a 4.1.2, onde não sei se vocês lembram que o Galaxy S1 tinha batido 4.100 pontos. Nos últimos anos, muitas pessoas descobriram que precisam de aparelhos de 64 bits para utilizar a Google Câmera, e 64 bits é ARM-V8. Agora imagina a situação de usar um aparelho com ARM-V6, rodando a 600 MHz. A fraqueza do hardware dele era suficiente para você abrir o seu menu de aplicativos, abrir aplicativos como o Telegram e o aparelho simplesmente mandar você calar a boca no meio da abertura. Infelizmente o Telegram foi fechado inesperadamente. Não tem nem o que falar, cara, vamos tentar de novo.
mesma coisa. No dia que eu fiz o vídeo sobre o Galaxy 5, eu falei que a ROM dele estava estável, que era um fato que me chocou bastante, e eu volto a ficar surpreendido, porque amigos, Wi-Fi funcionando, Bluetooth funcionando, 3G funcionando, até mesmo o GPS está funcionando completamente bem no Android 4.1.2 do Xperia X10 Mini. Tá aí uma coisa que dificilmente eu ia esperar. Se você vive reclamando que tá sem memória no seu celular de 16 GB, saiba que ficar sem memória num aparelho desse é praticamente impossível. Afinal, ele tem míseros 191 MB de memória interna e, pasmem, com esses 191 MB eu instalei o AnTuTu Benchmark, o Instagram, o GTA 3, o Messenger Lite, o Telegram, o Opera Mini, um tema da Sony Ericsson, o 4Share, o Facebook Lite, o Google Chrome, o Opera Mini de novo, o navegador VIA, a câmera da MIUI, o economizador de energia da Samsung, um instalador de APK genéricos e o Fast Reboot para limpar a memória RAM. Tô te falando, cara, cola com o pai que é sucesso, e ainda sobrou 16 MB. Os botões físicos desse aparelho eram bastante robustos. E um dos botões que ele tinha, que eu mais gostava, ficava na lateral, que era o botão de câmera. E falando em câmera, a câmera desse aparelho tem um ponto muito interessante, que é a questão do foco macro. Quando você vai aqui no modo de foco, você tem um foco automático, você desliza para o lado, você tem um foco macro, e o foco macro deixa a lente de 5 megapixels dele num nível mínimo de foco que ele consegue fotografar. E com isso você consegue fotografar objetos de até 3 centímetros da sua lente. E é exatamente aí que entra o nosso botão que eu falei que eu gosto bastante, cara. Afinal, se você mantém ele pressionado de forma leve, o aparelho vai focar no que estiver mais próximo da lente. Presta atenção aqui na tela do aparelho. Tá vendo que tá tudo vermelho ali? Porém, quando ele fica verde, significa que ele focou em algum objeto. E você faz esse foco aqui com o botão da câmera. Daí, quando ele estiver focado após você tocar de forma leve, você termina de pressionar e ele vai e tira sua foto. E pasmem, a câmera não é ruim. Na parte inferior você tem as redes sociais que você consegue compartilhar, como o Facebook Lite, como o Messenger Lite, como o Instagram, como o 4Share, como o Telegram, tudo isso direto da câmera do seu aparelho. Outro ponto bem interessante é que as ROMs da CyanogenMod dessa época vinham com um aplicativo chamado Torch. Numa época onde a função de lanterna não era tão popular nos aparelhos assim, a CyanogenMod mandava esse aplicativo pré-instalado nas suas ROMs para que você conseguisse utilizar o flash como lanterna no seu Xperia X10 Mini. E no meio da gravação, adivinha? Não funcionou. Então, em muitos pontos, a vida era sofrida antigamente. Uma das coisas mais incríveis da CyanogenMod em todos os tempos era a engine de temas deles. Você tá vendo aqui a interface da Sony Ericsson, certo? Porém, se eu abrir as configurações e aqui na aba de temas, eu vou ver uma lista com 3 temas que eu tenho aqui. E o tema estoque, que é esse tema aqui de sistema, a gente vai aqui em aplicar e depois de crashar System UI, ele resolveu terminar de fazer a aplicação. Numa época onde mesmo que você estivesse utilizando o Android puro, com um simples tema da CyanogenMod, você conseguia ter a simples experiência da sua Stock ROM, num tema super completo. Vocês viram a diferença brutal. Olha os ícones de bateria, olha os ícones da interface geral, olha só a diferença na barra de status. E esse tema engine da CyanogenMod durou por muito tempo, cara. Afinal, ele foi introduzido na CyanogenMod 7.0 e viveu até a CyanogenMod 13. A partir da 14, quando era o fim da CyanogenMod, ele já foi descontinuado. A experiência de você utilizar um aparelho tão pequeno agrada bastante nas mãos, principalmente pela tampa traseira dele ser feita de um plástico emborrachado. Botando a sua unha aqui na lateral, você consegue tirar a peça inteira da tampa e ver boa parte das peças gerais do aparelho, inclusive a data de fabricação. Observação, não é data de lançamento, que no nosso caso é julho de 2010. Sinceramente, cara, esse Sony Ericsson era um aparelho muito fofinho. Eu cansei de sair com ele na rua pra ele ser o aparelho do bandido, tá ligado? Afinal, sem me comunicar com ninguém eu não ia ficar porque ele suporta os aplicativos do Facebook e tudo mais. E ainda ia ter o incrível aplicativo do Walkman, que é um music player fantástico. Uma das coisas que eu mais gosto no Jelly Bean até hoje é a animação de cartas no App Drawer. Você desliza para o lado e tudo tem uma interface muito agradável num aparelho que tinha morrido no Android 2.1.
Se ele tivesse ao menos seguido o exemplo do X10 maior, que era o Xperia X10 convencional, que foi do Android 1.6 para o Android 2.3.3, mas na época os 185 MB de memória RAM dele falaram mais alto, ele acabou preso no Android 2.1 mesmo, tendo facilmente o início da era compacta de smartphones. Um fato muito interessante é que essa ROM já vem com overclock nativo de até 864 MHz. Entretanto, mesmo rodando na frequência original de 600 MHz, raramente você enfrenta algum travamento ou algum lag. É bizarro o trabalho de otimização que os caras fizeram aqui. Afinal, novamente repetindo, apenas 185 MB de memória RAM, cara. A fluidez quando você abaixa a sua barra de status, abre o aplicativo de configurações, vai aqui em sobre o telefone e toca mais de 7 vezes na versão do Android para abrir o seu easter egg, é bem assustadora. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Xperia X10 Mini rodando o Android Jelly Bean. Um aparelho lançado no Android 1, que teve uma vida até o Android 4.1.2. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido útil para você de alguma forma, que isso tenha te entretido, e foi! Toca aqui, irmão! Ei, toca aqui, deixa o like e toca aqui!